Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, da Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Hoje estamos no ponto 53, que vai falar da pedagogia divina. Esse ponto que está dentro da primeira parte, a profissão de fé, a primeira sessão, eu creio, nós cremos, capítulo 2, Deus ao encontro do homem, artigo 1º, revelação de Deus. Desígnio benevolente. Ainda dentro do estudo sobre o desígnio benevolente de Deus, o ponto 53 vai falar que esse desígnio divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por meio de ações, palavras intrinsecamente relacionadas entre si, esclarecendo mutuamente. Comporta uma particular pedagogia divina. Deus comunica-se gradualmente ao homem e prepara-o por etapas para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado Jesus Cristo. Santo Irineu de Leão fala que várias vezes desta pedagogia divina sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender Deus e Deus habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Então nós temos essa citação de Santo Irineu, e a primeira situação é da De Verbum, segundo a citação que está neste ponto, é de Santo Irineu de Leão, a diversos herege. E, de maneira sintética, qual a fundamentação deste ponto 53? Esse desígnio benevolente, ele descreve como a revelação à humanidade por meio de ações, de palavras, que fazem com que Deus se interrelacione, refletindo-se, então, que essa é a pedagogia de Deus. Ou seja, Deus, paulatinamente, pouco a pouco, vai falando com o homem. Essa revelação, ela culmina na encarnação do Verbo em Jesus Cristo, que serve como ponto culminante para esta comunicação. A ideia de uma revelação de forma pedagógica é algo muito importante. Essa pedagogia divina, ela é crucial, pois nos sugere que Deus se comunica falando com a humanidade, falando e fazendo com que a humanidade experiencie de maneira gradual, mas acessível, preparando para entender e receber Deus de forma plena, a revelação de Cristo. Então esta revelação gradual é a revelação de Deus na sua mais profunda didática. A revelação de Deus à humanidade não é feita de uma só vez, mas sim em um processo gradual que acompanha a história da salvação. E isso é muito importante. Senhores catequistas, lembrem-se que a catequese também está dentro dessa lógica da revelação gradual. Nós revelamos, nós ensinamos conceitos, mas também temos que ensinar experiências, porque é nessas experiências que, passo a passo, paulatinamente, vai se consolidando o conhecimento de Deus em cada catequizando. A revelação de Deus que se dá à humanidade, que se dá, ela não é feita de uma vez só. Nem mesmo a nós que já somos iniciados na fé, isto é assim, instantâneo, paulatinamente. A maneira com que eu compreendo Deus hoje, com o conhecimento que eu tenho, com certeza não é o mesmo conhecimento que me foi passado na catequese. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, isso é evidenciado nelas, onde Deus vai se revelando à humanidade através dos profetas, dos patriarcas. Pela revelação em Jesus Cristo, isso se dá de maneira plena e culminante, mas ela é paulatina. O Catecismo da Igreja Católica, no ponto 53, ele enfatiza: Deus comunica-se gradualmente ao homem e prepara-o por etapas para receber uma revelação sobrenatural. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos que Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, Êxodo 3, 1, 15, depois aos profetas, a Isaías, a Jeremias, e todos eles vão anunciar a vinda do Messias. Cada uma dessas revelações é uma etapa que prepara a humanidade para entender plenamente o amor,
o plano de Deus. A pedagogia divina é a expressão mais bonita deste amor. É especialmente significativa, pois implica em que Deus pensou um método didático, em que Deus se adapta à capacidade de conhecimento humano. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós percebemos isso até mesmo nos Evangelhos, onde Deus fala com cada personagem dos Evangelhos de uma maneira própria, única, especial. Um dos teólogos que trabalhou muito nisso foi Santo Irineu de Leão, que é mencionado neste texto, inclusive, do ponto 53. Ele enfatiza a revelação de familiaridade entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a aprender Deus. Ele escreve isso na Diversos Hereges, no capítulo 3, no parágrafo 20. Muitos teólogos, como Santo Agostinho, eles abordaram essa pedagogia. Deus é a verdade que deve ser buscada. E sua busca é a busca da luz que ilumina nossas mentes. Confissão, livro 7, parágrafo 10. O papel de Cristo nessa revelação, como entender ele? A revelação de Deus atinge a plenitude, ou seja, nesta revelação paulatina, pouco a pouco, Deus é o cume. Cristo é o cume, que se dá através da encarnação do Verbo. O Concílio Vaticano II afirma isso na Dei Verbum número 2, toda a revelação é uma única realidade que se desdobra, ilumina mutuamente. Ou seja, ela é como um rolo que, enquanto vai se desenrolando, ele também vai nos iluminando. E aqui eu gostaria de fazer uma visão dos rolos da Sagrada Escritura, dos rolos como era no tempo antigo, em que os livros não eram por páginas, mas eles eram enrolados. Então, é como que ao desenrolar essa história, ela vai se iluminando. Em Jesus Cristo, então, o desígnio desse amor benevolente de Deus, ele se torna iluminado, ele se torna visível, ele se torna tangível, palpável, proporcionando à humanidade a possibilidade de um relacionamento íntimo com Ele. Ele veio a nós, para que nós fôssemos a Ele. O Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, afirma que Deus não se contenta em dar um saber sobre Ele. Ele quer se dar totalmente a nós mesmos. A afirmação, ela reforça a ideia de que a revelação não é meramente informativa, mas relacional, transformadora. Quando temos fé que Cristo está em nós, habita em nós, o Espírito Santo fez de nós seu templo e que nós não só descobrimos o grande amor de Deus por nós, mas descobrimos a nossa própria capacidade de amar. Em suma, caros catequistas e teólogos, a compreensão da revelação divina como um desígnio benevolente que se desdobra gradualmente na história é o fundamento para a fé cristã. Fundamento por quê? Porque isso não acontece com cada pessoa, com cada fiel que quer o batismo, que quer os sacramentos, que quer a vida nova em Cristo, que quer a misericórdia de Deus, que quer o amor de Deus. Porque a cada passo, a cada momento, nós nos descobrimos num caminho que não só vai se alargando, mas vai se alongando. E nesse alargar-se, alongar-se, ele também nos dá uma perspectiva nova do próprio mundo. Esta pedagogia demonstra que Deus deseja uma relação divina, que seja também acessível com um toque de humanidade. Ou seja, respeitando o que cada homem, que cada mulher consegue compreender dessa relação até culminar em persona Christi, ou seja, onde cada um se torna outro Cristo, que é, por natureza, o amado do Pai. O amado do Pai, que é o amante. Essa perspectiva nos convida a refletir como estamos dispostos a receber e a responder essa revelação.
porque ela se dá paulatinamente. Então, para uns pode demorar mais, para outros pode demorar menos, mas todos nós vamos fazer a nossa caminhada, a nossa experiência, de acordo com o nosso compromisso com essa vida, o nosso entendimento com essa vida, a nossa resposta a esse chamado. Bom, gente boa, este foi o ponto 53 do Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.